Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Filosofia. Vamos para mais uma aula aí, né, nesse segundo semestre, iniciando, tá ok? Dessa vez a gente vai falar sobre idealismo, né? Na aula passada a gente falou sobre liberalismo político, liberalismo econômico, agora a gente vai falar de idealismo, né? Aí eu deixo a frase inicial, né? O idealista pensa, desenvolve teorias, afirma a razão subjetiva, ou seja, a razão em relação aos sentimentos, tá ok? Bom, o que é o idealismo? Vamos iniciar aí pelo conceito, né? Pela origem. Tendência filosófica que reduz toda a existência ao pensamento. Opõe-se ao realismo, né? Que afirma a existência dos objetos independentemente do pensamento. Então, a gente vai ter um embate aí, né, de duas correntes filosóficas, né? O idealismo, ele analisa a existência por meio do pensamento. Já o realismo, que é o contrário dele, analisa o quê? O objeto independentemente do pensamento. No idealismo absoluto, o ser é reduzido à consciência, né? Ou seja, penso, logo existo. Naquela frase célebre, né, de René Descartes, né? Penso, logo existo. Ao longo da história da filosofia, ele aparece sob formas menos radicais. Não nega categoricamente a existência dos objetos no mundo, como faz o substancialismo ou mesmo o fenomenismo, né? Mas reduz o problema à questão do conhecimento. O idealismo toma como ponto de partida para a reflexão o sujeito, não o mundo exterior. Lógico, porque o sujeito ele tem que perceber aquele objeto, né? Ele tem que tomar consciência daquele objeto que ele está observando, que ele está analisando. O idealismo metódico de Descartes é uma doutrina racionalista, é dentro do sistema racionalista, que, colocando em dúvida todo o conhecimento estabelecido, parte da certeza do pensar para deduzir, por meio da ideia da existência de Deus, a existência do mundo material. Então, é o seguinte, pessoal, na realidade, ele, para os racionalistas que levam o idealismo como percussão, né, o homem, para definir os objetos que estão, né, sendo vistos, né, ele tem que pensar esse objeto, né? Ele tem que deduzir esse objeto, ok? Já o idealismo dogmático, né, surge com George Berkeley, né, filósofo aí do século 17, 18, né, 16, 17, 18, que considera a realidade do mundo exterior justificada somente pela sua existência anterior na mente divina ou na mente humana. Para ele, ser percebido, né? Então, se você percebe, se você é captado pela mente humana, você existe. Por isso que eu coloquei aquela frase, né? Célebre frase: penso, logo existo, né? Immanuel Kant, ele já formula um idealismo transcendental, né? No qual o objeto é algo que só existe em uma relação do conhecimento. Ou seja, determinado objeto na superfície ele só vai existir se eu tiver o conhecimento e reconhecer por meio dos meus pensamentos, né, por meio da minha percepção, aquele objeto. Ele distingue, portanto, o conhecimento que temos dos objetos, sempre submetidos a modos especificamente humanos de conhecer, como as ideias de espaço e tempo dos objetos em si, que jamais serão conhecidos. Na literatura, o romantismo adota boa parte dessas ideias do idealismo transcendental de Immanuel Kant, né? Bom, Johann Gottlieb Fichte e Friedrich von Schelling desenvolvem esse conceito e se tornam expoentes do idealismo alemão pós-kantiano, né? Eles conferem às ideias de Kant um sentido mais subjetivo e menos crítico. Eles consideram a noção de coisa em si e tomam o real como produto da consciência humana. Ou seja, não vai haver objeto por si só. Esse objeto ele tem que ser pensado pela mente, pelo conhecimento e pela percepção do ser humano. Tá? Outra coisa, o Friedrich Engels, né, que é o próximo autor que a gente vai estudar dentro da parte de idealismo na próxima aula, né, foi um grande filósofo alemão, né, inclusive vivenciou no século XVIII na Inglaterra, né, a Revolução Industrial, juntamente com Karl Marx, ajudou Karl Marx nas ideias, né, a questionamentos, a troca de ideias em relação ao marxismo.
ele emprega o termo idealismo absoluto para caracterizar sua metafísica. Ao considerar a realidade como um processo, ele discute o desenvolvimento da ideia pura, ou seja, da tese, e cria um objeto oposto a si. A natureza é a antitese. Então, eu tenho a tese, que é a ideia pura, e tenho a antitese, que é a natureza. E a superação dessa contradição no espírito, que é a síntese. Esse movimento se dá na história até que o espírito se torne espírito absoluto, ou seja, supere todas as contradições por meio da dialética e veja o mundo como uma criação sua. Ou seja, ele percebe o mundo, juntamente com os objetos que estão no mundo, né, no ambiente, como resultado dessa mistura, vamos dizer, dessa mistura de contradições, da dialética, né, do velho sendo superado pelo novo, de acordo com o processo histórico que esse ambiente vai proporcionando, né? Com o passar do tempo, nós vamos vendo, né, que o velho vai sendo superado pelo mais novo. Isso é a dialética, né? Então, ele utiliza esses termos da dialética, como Karl Marx também, mais para frente, a gente vai ver no idealismo também de Karl Marx. Karl Marx também utiliza, né, a questão vamos dizer assim, da dialética, né? Dialética da natureza. Ou seja, todos os acontecimentos, todos os fenômenos e todos os objetos que compõem o ambiente, eles são superados por outros mais novos, né? E existe essa interação, essa interatividade entre o mais velho e o mais novo. Engels foi um filósofo alemão, né? Recebeu sua formação no seminário da Igreja Protestante de Wittenberg, na Alemanha, né? Era fascinado pelas obras de Spinoza, Kant e Rousseau, assim como pela Revolução Francesa de Napoleão Bonaparte, né? Muitos consideram que Engels apresenta o ápice do idealismo alemão no século XIX, que teve impacto profundo no materialismo histórico de Karl Marx, né? Karl Marx, para escrever, por exemplo, as ideias marxistas, né, ou mesmo as ideias do capitalismo, ele utilizou muito essa teoria do materialismo histórico, né? Que o homem vai adquirindo, acumulando através do capital patrimônios, né, bens, e esses bens é que determinam vamos dizer assim, o status social que determinada pessoa se enquadra em meio à classe social, tá? Engels estudou no seminário de Tubinga com o poeta Frederick Holden e o filósofo Schelling. Os três estiveram atentos ao desenvolvimento da Revolução Francesa, colaboraram em uma crítica das filosofias idealistas de Immanuel Kant e do seu seguidor Fichte. Engels começou a lecionar na Universidade de Jena, onde permaneceu de 1801 a 1806. Após a vitória de Napoleão, Engels abandonou Jena e se tornou o reitor da Escola de Latim de Nuremberg. Em 1816, ocupou uma cátedra na Universidade de Heidelberg, né? Sucedeu Fichte como professor de filosofia na Universidade de Berlim, em 1818, posto que ocupou até a sua morte. Estudou gramática até 18 anos, enquanto estudante fez uma vasta coleção de extratos de autores clássicos, artigos de jornal, trechos de materiais, manuais e tratados usados na época. A primeira e mais importante obra de Engels foi a sua Fenomenologia do Espírito, onde propõe a tarefa de elevar a filosofia ao nível de ciência, pois assim, segundo ele, o saber filosófico, por ele interpretado como um saber sobre o absoluto, estaria atualizado de acordo com o espírito do tempo moderno, que possui o seu coroamento no conhecimento científico. Então, o Friedrich Engels, ele proporcionou, né, um caminho científico para os conhecimentos filosóficos, né? Ou seja, ele colocou a filosofia dentro de um patamar, né, através do processo de fenomenologia, né, sua obra, colocou a filosofia dentro de um patamar absoluto, né, de elevação de nível na ciência, né? Ele deixou essa frase aí: o que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história, né? A palavra dele aí, né? Assim, ele afirma que a filosofia deve ser um desenvolvimento dialético, né, das formas de consciência, tendo como fim um sistema capaz de explicar tudo, que é o que ele imagina ser o saber científico. E por isso, este livro seria a base de um sistema filosófico batizado de sistema de ciência. Ao explicar o seu objetivo e a sua concepção, Engels ataca, de um lado, o formalismo do sistema filosófico, né?
e do outro, a filosofia do romantismo, que ele chama de noite em que todas as vacas são pardas. Então, na realidade, ele defendia uma filosofia mais estruturada, mais sistematizada no conhecimento científico tradicional e puro, né? Não com imaginações de um racionalista como Immanuel Kant, né? Ou mesmo com um romantismo de alguns contos, né? Históricos, né? Então, ele colocava realmente a filosofia dentro do seu perfil, né? Que era um perfil de conhecimento científico. Indo aqui me incorporar em seu próprio pensamento toda a diversidade de sistemas filosóficos da história, através da reconciliação das divergências entre as várias filosofias anteriores, por meio do próprio sistema hegeliano, que seria o resultado do progresso de toda a história das ideias. Então, ele fez um arcabouço contendo todas as ideias, né, filosóficas, em onde ele fez uma compilação, vamos dizer assim, uma reiteração dessas ideias filosóficas, né, resultando isso num progresso de ideias, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela participação. A gente vai continuar com a questão do idealismo, vamos falar especificamente do idealismo hegeliano, né, que é esse que a gente iniciou aí, e posteriormente dando umas pinceladas no Karl Marx, né? Quero agradecer vocês mais uma vez, né? E falar também que essa aula, assim como as outras, estão disponíveis no meu canal do YouTube, tá? No canal Gel Cerrado. Tá? E fique em casa, né? Vamos cumprir esse isolamento aí até que saia a vacina, né? Para que todos nós podemos nos encontrar novamente, né? Reunir com os amigos, né? E fazer aquele encontro legal, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.